Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós veremos um assunto que tem no seu edital, com toda certeza, e é um dos últimos assuntos listados lá no seu edital. É o Manual de Redação da Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. O manual, você pode olhar, alguns alunos chegaram e disseram, professora, isso é um conteúdo? Eu imaginei que esse conteúdo era redação. Não deixa de ser redação, mas na realidade, o Manual de Redação da Presidência da República é um manual, obviamente, em que está disposto o parâmetro, é a maneira, é o modo pelo qual o poder público redige as comunicações oficiais e seus atos normativos. Então, é uma realidade que irá acompanhar vocês, senhores, porque, obviamente, muito em breve vocês serão servidores públicos. E, sendo servidor público, você terá, obviamente, a necessidade de redigir algum tipo de comunicação. Não, professora, eu não desejo trabalhar na parte burocrática da polícia. Eu quero ir para a rua e prender bandido. Ok, mas em algum momento você vai precisar fazer alguma comunicação. Seja porque você vai solicitar uma permuta de plantão, seja porque você vai solicitar alteração do seu mês de férias, seja porque você vai pedir para ser incluído na sua ficha funcional algum dependente, seja porque você vai solicitar a troca de sua arma, você vai requerer munição, por algum motivo, na sua vida de servidor, você vai precisar fazer algum tipo de comunicação para o seu superior. E é justamente nesse momento em que você vai se dirigir ao seu superior que você vai precisar saber sobre as regras do Manual de Redação da Presidência da República. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que o Manual de Redação da Presidência da República é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e seus atos normativos. Pronto. Aqui nós já temos o nosso primeiro conceito e você precisa se ater, você precisa ter muito cuidado com esse conceito, tá bom? Por quê? Porque as bancas, elas perguntam, sim, o que é o Manual de Redação da Presidência da República, pergunta para que é que serve, qual o intuito. Então você precisa... Não, eu desisto. Então você precisa tomar muito cuidado. O Manual de Redação da Presidência visa a justamente isso. Um parâmetro, né, que você deve observar quando redigir comunicações oficiais e atos normativos. Pronto. O Manual de Redação da Presidência da República, ele é dividido... Ai, meu copo d'água vai cair. É dividido em 6 capítulos.
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e capítulo 6. Professora, quais são os capítulos que são mais cobrados, que são mais exigidos pelas bancas aqui, gente? Meu Deus, que coisa horrível. Também foi demais. Capítulo 1 e o capítulo 2. Pronto. O capítulo 1 e o capítulo 2 são os mais cobrados, os mais exigidos pelas bancas de concurso. Aqui no capítulo 1, nós veremos os aspectos gerais da redação oficial. Aspectos gerais da redação oficial. Aqui no capítulo 2, nós veremos sobre as comunicações oficiais. No capítulo 3, a gente tem elementos de ortografia e gramática. No capítulo 4, a gente vai ter os fundamentos da elaboração normativa. No capítulo 5, a gente vai ter técnica legislativa e atos normativos. Por fim, nós veremos o processo legislativo. Então, manual, como a gente já conhece, manual é um compilado de instrução, de informação, de parâmetro a ser seguido. Então, o Manual de Redação da Presidência da República vai dispor sobre as comunicações oficiais e seus atos normativos. Esse Manual de Redação da Presidência da República é dividido em 6 capítulos. O que a banca mais gosta de cobrar é o capítulo 1 e o capítulo 2, tá bom? Então, vamos observar, vamos começar logo pelo início, óbvio. A gente vai ver aqui informações sobre capítulo 1. Veja, o que você precisa saber no capítulo 1? Gente, a nossa comunicação, para que ela se concretize, no mínimo, nós precisamos de 3 elementos. No mínimo, tá? Esse é o mínimo. Para que a comunicação, para que eu possa me comunicar com você, o mínimo que eu preciso é de 3 elementos. Eu preciso. Falei-me. Eu preciso do emissor. Eu preciso ter uma mensagem.
e eu preciso ter o receptor. Trazendo essa realidade para o nosso manual de redação da Presidência da República, quem é o emissor da mensagem? Quem é que vai mandar a mensagem? Quem é que vai falar a mensagem? Gente, o emissor, ou seja, aquele que emite, aquele que fala, aquele que profere o discurso, vai ser sempre o serviço público. O serviço público é o emissor da mensagem. Ele sempre vai mandar a mensagem. Gente, qual é a mensagem? Qual é o assunto que vai ser disponibilizado nessa comunicação, nessa mensagem? É sempre um assunto relativo ao órgão que comunica. Olha, se quem comunica é o serviço público, a mensagem é algum assunto relativo a esse órgão que está fazendo a comunicação. Se eu, enquanto policial, eu vou assinar algum tipo de comunicação, gente, essa comunicação tem que ter relação com o órgão para o qual eu trabalho. Isso é a comunicação oficial. O emissor vai ser sempre o serviço público. Ah, mas quem assinou foi Luciana. Não, eu assinei em nome do meu órgão público, tá certo? E eu fiz uma comunicação a respeito de algum assunto, de alguma atividade do meu órgão, tá bom? E quem é o receptor? Receptor é aquele que recebe a mensagem. No caso, quem é que vai receber essa comunicação? Sempre o público. Né? Pode ser também outro órgão, ou seja, eu posso mandar uma comunicação para um popular comparecer à delegacia. Eu posso mandar uma comunicação para que outro órgão envie um representante para que possa comparecer à delegacia. Ou eu posso mandar ainda outro órgão público, ou instituição privada. Então, veja, quem emite a mensagem é o serviço público. A mensagem vai ter relação com algum assunto do órgão. E quem é que pode receber essa mensagem? Pode ser alguém do público, alguém do povo, pode ser outro órgão público, ou pode ser uma instituição privada. Qualquer pessoa dessas aí que eu acabei de citar, elas podem receber essa comunicação oficial, tá bom? Então, a gente tem que analisar, ao escrever uma comunicação oficial, não só o emissor, a mensagem e o receptor, mas a gente ainda tem que considerar dois aspectos, e as bancas perguntam muito sobre esses outros aspectos aqui a serem considerados. A gente deve considerar ainda, deve-se considerar ainda a. Prestem atenção nessas palavras. Intenção do autor. E a gente ainda deve considerar a finalidade do documento. Para que esse texto ele fique adequado à situação comunicativa. E por que é que a gente tem que dizer isso? Qual é a minha intenção ao escrever aquele ofício? É solicitar a presença? É comunicar
a respeito de um procedimento, é solicitar alguma providência no sentido de um agir dessa pessoa que recebeu a comunicação. Então, e a finalidade do documento é o quê? Eu estou mandando aquela documentação. Por qual motivo? É para comunicar? É para informar? Porque não vai adiantar, gente, eu mandar um ofício extremamente rebuscado, com palavras difíceis, com jargão burocrático, com preciosismo linguístico, eu escrever palavras extremamente difíceis para uma pessoa que tem um conhecimento baixo a mediano, que ela não vai conseguir entender. Eu vou atingir a finalidade daquele documento? Obviamente que não. Então, ao redigir essas comunicações oficiais, eu tenho que não só observar o emissor, a mensagem e o receptor, né, dessa mensagem, como eu ainda preciso considerar a intenção do autor, bem como a finalidade do documento. Então, prestem atenção, porque depois eu vou mandar algumas questões e vocês verão que a questão cobra justamente isso. Além de você considerar a questão do emissor, da mensagem do receptor, você ainda precisa considerar a intenção do autor ao escrever o documento e a finalidade do documento. Então, não esqueçam, intenção do autor, finalidade do documento. Tudo bem? Pronto. Eu espero que essa parte tenha ficado bastante clara. Agora, a gente vai observar o que nós precisamos evitar na linguagem oficial, ou seja, o que eu preciso evitar ao redigir aquele texto oficial. O que eu preciso evitar? É isso que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu me colocar aqui. Deve-se evitar na linguagem oficial. Antes de qualquer coisa, nós devemos evitar termos de difícil compreensão. Por quê? Gente, não vai adiantar eu fazer uma comunicação para enviar a um cidadão e eu utilizar o tempo todo palavras de vocabulário complexo. Eu utilizar expressões que você não consiga entender. Porque o objetivo é facilitar a comunicação. O objetivo é ser conciso, é ser claro, é ser preciso. Mas a partir do momento que eu utilizo palavras, termos, expressões de difícil compreensão, eu não estou facilitando a comunicação. Então, o objetivo não é demonstrar que você tem um bom vocabulário. O objetivo não é esse. Deixe de ser narcisista, né? Narciso amava se admirar e amava ser admirado por todos, tá certo? Até o dia que ele morreu. O objetivo não é que você seja narcisista. O objetivo é que você seja claro, preciso, que você facilite a comunicação, tá certo? Segunda coisa a ser evitada: ambiguidade. Como assim, Luciana? Ambiguidade. Sim, gente, a ambiguidade é o que torna o texto com duplo sentido. É quando eu deixo a compreensão daquele texto confusa. Por quê? Porque me foi apresentado um outro sentido. E aí, por conta disso, a compreensão ela vai ser atrapalhada. Veja, anote aí no seu caderno. Se eu falasse assim: João disse a Pedro, anote aí.
João disse a Pedro. João disse a Pedro que viu sua mãe. João disse a Pedro que viu sua mãe. Deixe-me anotar aqui. João disse a Pedro que viu sua mãe. E aqui eu utilizei um dos maiores elementos causadores de ambiguidade, que é o quê? Pronome possessivo. Preste atenção. Quando eu digo João disse a Pedro que viu sua mãe, a mãe era de quem? De Pedro ou de João? O pronome possessivo deixou a mensagem ambígua, ou seja, com dupla interpretação, porque a mãe tanto poderia ser de João, como poderia ser de Pedro. Então, um dos maiores causadores de ambiguidade na língua portuguesa, hoje eu estou péssima para falar, viu, gente? Eu tenho dado tanta aula ultimamente que a minha voz ela está cansada, o cérebro ele não está acompanhando o raciocínio, a escrita não está acompanhando o raciocínio e está tudo certo. Então, dos maiores causadores de ambiguidade na nossa língua portuguesa é justamente o uso de pronomes possessivos. Outra coisa que nós devemos evitar na linguagem oficial é o jargão burocrático. Como assim, professora? Jargão burocrático? Gente, o jargão burocrático é a utilização de uma linguagem extremamente técnica e que você utiliza no meio do seu ambiente de trabalho. Imaginem que eu seja uma perita e eu vou fazer um ofício para você e no ofício eu comece a utilizar uma linguagem puramente técnica. Aquela linguagem técnica, ela vai servir, ela vai facilitar a comunicação entre mim e você? Não, ela não vai. Então, o jargão burocrático, ele deve se restringir somente às pessoas que o utilizam. Quando eu vou utilizar a linguagem oficial para que eu me dirija a um popular, a um cidadão comum, a uma instituição privada que não tenha conhecimento daquele jargão, eu devo evitar. Então, o jargão burocrático, você vai se lembrar que é a linguagem técnica. Outra coisa que você deve evitar é o preciosismo. Preciosismo. Ficou horrível essa. Olha. Preciosismo linguístico. O que é o preciosismo linguístico? Gente, é a utilização de palavras de baixa frequência. O que é o que são palavras de baixa frequência? São palavras que têm a sua significação extremamente difícil e, por conta disso, é desconhecida pela maioria das pessoas. São termos arcaicos que não são mais utilizados, ou são palavras estrangeiras, né? Que qualquer outra pessoa comum ela não tenha conhecimento da significação. Então, o preciosismo linguístico é você utilizar justamente essas palavras, esses vocábulos de baixa frequência, ou porque são desconhecidos, né, pela maioria das pessoas, ou são palavras de língua estrangeira, ou são termos arcaicos que ninguém usa mais, são palavras que já caíram em desuso. E você acaba falando e atrapalha a sua significação. Agora veja, há muitas palavras que já caíram realmente em desuso, que as pessoas não utilizam mais, que a nossa língua ela é extremamente complexa, né? Ela é extremamente autônoma. Ela muda muito com o passar dos dias. Mas algumas outras palavras
elas caem em desuso e deixam de existir na nossa língua. Outras, elas simplesmente deixam de serem usadas. O fato de eu não usar não quer dizer que a palavra deixou de existir. Só que ela também deve ser evitada, por quê? Porque não é de conhecimento da maioria das pessoas, tá certo? Então, o preciosismo linguístico, ele também tem que ser evitado, tá bom? Outra coisa que a gente deve evitar na linguagem oficial é o eruditismo. O que é eruditismo? Gente, erudito, né, erudição, é a capacidade que alguém tem de ter um conhecimento assim muito amplo sobre determinado assunto. Né? A pessoa ela é praticamente um expert em determinado assunto. E aí ela vai redigir uma comunicação oficial e ela se vale daquela cultura vasta que ela tem e ela joga toda aquela comunicação, todo aquele conhecimento dentro de uma comunicação que deveria ser simples, clara e precisa. Então, a partir do momento em que você toma uma atitude dessa forma, que você utiliza da erudição, você acaba fugindo do propósito da comunicação oficial, que é ser claro, preciso e direto. Então, evitem o eruditismo também. Outra coisa que a gente tem que evitar é o gerundismo. Gerundismo, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Gerundismo é o uso excessivo e desnecessário de gerúndio. É quando vou me valer em uma locução verbal do gerúndio, sendo que eu poderia utilizar, em vez de eu ser prolixa, em vez de eu ser extremamente longa na minha mensagem, com a utilização do gerundismo, eu poderia trocar aquela expressão por uma palavra apenas. Né? Então, quando eu digo assim, eu vou estar anotando o seu recado. Gente, eu vou estar anotando. Você utilizou quantos verbos aí? Vou estar anotando. Quando você poderia só dizer, eu anotarei o seu recado. Vou estar ligando para a médica. Você poderia só dizer, eu ligarei para a médica. Eu vou estar passando a sua ligação. Esse gerundismo, assim, é muito a cara do pessoal de telemarketing, né? Eu vou estar passando a sua ligação para outro atendente. Gente, você só precisava dizer, eu repassarei a sua ligação, eu passarei a sua ligação, eu transferirei a sua ligação. Então, o gerundismo é o uso excessivo de gerúndio, quando você poderia transformar aquela expressão gerúndica em apenas uma palavra. Outra situação que você tem que evitar é o uso do queísmo. Luciana, eu nunca ouvi falar em queísmo. Você vai ouvir falar agora. Queísmo é o uso excessivo de pronomes relativos, principalmente do que. Eu falei com a menina que está de blusa azul, que está calçada em um sapato roxo, que está usando uma sandália, não, uma fivela no cabelo e que está de bolsa azul. Olha, gente, para que esse tanto de quê? Sabe? Para que utilizar esse tanto de pronome relativo? Ou então, eu falei com a menina, a qual é responsável pelo setor, o qual vai fornecer o documento, o qual eu preciso para viajar para Bali. Para que esse tanto de pronome relativo? Se você pode organizar a sua frase de uma forma que você venha a utilizar somente um pronome relativo. Então, esse uso excessivo de pronome relativo, o que, o qual, os quais, as quais, no qual, nas quais, do qual, das quais, que. Esse uso excessivo desses pronomes relativos é chamado de queísmo, tá? E tem que ser evitado também. Outra situação
que a gente deve evitar na linguagem oficial é justamente a prolixidade. O que é prolixidade? O que é ser prolixo? Ser prolixo é você ser muito demasiado explicativo. É você escrever uma mensagem em 5 linhas quando você poderia dar a mesma mensagem em apenas uma. Ser prolixo é você estender, é você ser longo demais, é você utilizar de informação desnecessária. Prolixo é o contrário de conciso. Conciso, você vai utilizar a economia das palavras. É você dizer mais com menos palavras. Isso é concisão. Já o prolixo é justamente o contrário. É você dizer menos com mais palavras. E a prolixidade, ela deve ser evitada. Você tem que buscar uma economia de palavras, desde que essa economia ela não atrapalhe na compreensão. Mas você precisa aprender a economizar palavras, tá certo? Outra coisa que a gente tem que evitar é a linguagem regional. Linguagem regional. O que é? Gente, imagina eu pegar um ofício, comunicação oficial, e eu encher o meu ofício de baitê. É porque é ba, né? Que é mineiro. Não, ba é mineiro ou é gaúcho também? É porque é ba. Você tem que mandar logo a resposta, tchê. Uai, não pode demorar. Você imagina eu escrever um ofício todo com linguagem regional. Vocês acham que facilitaria a comunicação para quem está recebendo? Isso seria facilitado? Porque quem é da região até poderia entender com muita facilidade. Agora, você que é de uma região completamente diferente daquela que foi utilizada a linguagem, você acha que você teria a compreensão facilitada? Você não teria. Né? Então, essa linguagem regional, ela deve ser evitada. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que evitar são as figuras de linguagem. Por que eu tenho que evitar a figura de linguagem, gente? Porque a figura de linguagem, eu vou me utilizar da figura de linguagem quando eu quero dar ênfase à minha mensagem, só que de uma forma mais atrativa, sabe? Eu vou me utilizar da estilística para escrever determinada coisa. Geralmente a gente utiliza a estilística, as figuras de linguagem, quando eu vou fazer canções, quando eu vou escrever poesias, poemas, tá certo? Por quê? Porque o intuito ali daquela comunicação é diferente da linguagem oficial. Na linguagem oficial eu tenho um intuito determinado, que é de fazer uma determinada comunicação sobre um assunto relativo ao meu órgão. E pronto, eu preciso ser objetivo, claro e preciso. Já com as figuras de linguagem, eu vou enfatizar muito da linguagem, essa linguagem mais rebuscada, essa linguagem mais enfática, essa linguagem que chama mais a atenção, que dá mais poesia, que dá mais sonoridade à minha mensagem. Então, a figura de linguagem, ela também deve ser evitada na linguagem oficial. Outra coisa, aqui na figura de linguagem, lembrem muito da questão do pleonasmo, por favor. Pleonasmo é o quê? Eu sei que você lembra. É a redundância. É o entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, ter uma hemorragia de sangue. A prefeitura municipal. Gente, só existe prefeitura em município. Então, é desnecessário você dizer Prefeitura Municipal de Verdejante, Prefeitura Municipal de Petrolina, Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista, Prefeitura Municipal de Parnamirim, Prefeitura... Não precisa. Você não vai encontrar a prefeitura como local onde o governo exerce suas funções. Você não vai encontrar prefeitura onde o presidente
da República exerce as suas funções. A prefeitura é do prefeito, é do município, tá? Então, é desnecessário você dizer prefeitura municipal. Pena que isso nunca foi corrigido, né? A gente acaba utilizando meio que por repetição, mas a prefeitura municipal, sim, é um pleonasmo, é uma redundância. Mesma coisa você dizer, Pablo lançou o novo disco. Gente, só se lança o que é novo, tá? Eu tenho um elo de ligação com ela. Gente, elo já é de ligação. Eu fiz um panorama geral. Panorama já é geral, tá? Então, esse pleonasmo, que é essa redundância, deve ser evitado, tá bom? Eu sei que às vezes a gente utiliza de forma meio que automática ou até para que a gente não pareça errado, né? Com a linguagem, mas é redundância, tá? Outra coisa que a gente deve evitar é a empolação. Professora, o que seria empolação? No popular, enrolação. Eu costumo colocar as palavras conforme aparecem nas questões. A empolação é você ser prolixo, é você enrolar na sua mensagem, com os devidos cumprimentos de estilo. Solicito a Vossa Excelência que. Não, gente, para que essa enrolação? A linguagem é oficial, sem puxa-saquismo. Solicito a Vossa Excelência isso, isso e isso. Pronto. Ah, mas soa como grosseiro. Não. Soa como objetivo. Você não precisa puxar saco. Aí vai naquele ofício e coloca. Certo de contar com vosso. Como é que o pessoal coloca? Certo de contar com vossos préstimos, despeço-me respeitosamente. Gente, deixa de babação. Você é servidor público. Servidor público não pressupõe puxa-saquismo, porque o cargo é seu, tá? Você não vai manter o seu cargo à base de puxa-saquismo, não, tá? Não vai segurar o seu cargo à base disso, não. Então, deixa de ser puxa-saco e você vai... o Manual de Redação da Presidência da República, ele só prevê 2 tipos de fecho. Atenciosamente ou respeitosamente. Só isso, só. Acabou. Esquece essa história de estar puxando saco, tá? Então, deixa de enrolação, deixa de ser empolado, para não dizer puxa-saco, tá? É porque a gente vai utilizar uma linguagem, a gente vai ser bem eufemístico aqui, mas a empolação é essa enrolação. E, por fim, erros de paralelismo. Luciana, o que seria esse erro de paralelismo? O erro de paralelismo é quando você não mantém a simetria na mensagem que você escreveu. Veja, se você começou de uma forma, você precisa ir até o fim daquela mesma forma. E isso diz respeito não só aos pronomes e verbos, isso diz respeito também à morfologia e sintaxe. Olha, quando eu digo assim, eu sonho em estudar, viajar e descanso. Olha, quando eu escrevi essa frase, eu sonho em estudar. Veja, meu verbo está no infinitivo. Viajar, meu verbo está no infinitivo. Então, essa última palavra aqui também deveria estar em simetria, em consonância com essas outras. Aqui deveria estar também descansar. Mas em vez do verbo no infinitivo, eu utilizei um substantivo. Veja que eu quebrei o paralelismo, tá? Quando eu digo assim, eu comprei o arroz, o feijão
e macarrão. Veja, aqui você utilizou o artigo acompanhando substantivo. Aqui você utilizou o artigo acompanhando substantivo. Mas aqui você não utilizou artigo acompanhando substantivo. Aqui você deu uma quebrada no seu paralelismo, tá? Então, até isso você tem que observar quando você for escrever a redação oficial, tá bom? Pronto. Agora, nós vamos ver, gente, um dos assuntos, assim, de maior cobrança quando o assunto é MRPR. São os atributos da redação oficial. E sim, você vai precisar decorar. Luciana, eu não sei como, não sei nem o que é que você vai escrever, mas eu já sei que eu não consigo. Você vai ter que conseguir. Uma pausa para beber água, tá? Você vai precisar decorar. Então, a primeira dica que eu dou é: decore essa pequena frase que eu vou passar para você. Clapre, oconco e coim, fopau. Pronto. Aqui estão os atributos da redação oficial e você precisa decorar. Preste atenção. Clapre, clareza e precisão. O, objetividade. Com, concisão. Co e co. Coesão e coerência. Impessoalidade. Formalidade. Padronização. E o uso da norma padrão da língua portuguesa. Clapre, oconco e coim, fopau. Clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. Anote aí. Você precisa decorar. Clapre, oconco e coim, fopau. Sabe por quê? As questões, elas se repetem, tá? Sobre os atributos da redação oficial. E aí vai dizer que não é a impessoalidade, mas é pessoalidade. Vai começar a trocar, dizer que não é objetividade, mas é subjetividade, tá bom? Então, você precisa decorar. Vamos anotar aqui. Clareza e precisão. Clareza e precisão. Objetividade. Com. Ou com. Concisão. Có e có. Clapre, ocon, có e có. Pronto. Coesão. E coerência. Win. Impessoalidade. Formalidade e padronização. E o uso da norma padrão da língua
portuguesa. Claprioconco e coinfopal. Clareza e precisão, objetividade e concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. Sim, pare agora, porque você precisa decorar. Clapri, o, com, co, in, fo, pa, u. Pronto. Decore. Você precisa decorar. Nós agora vamos ver o que significa cada um, tá certo? Mas não pode pausar o vídeo. Você não pode seguir se você não decorar, tá bom? Então, pause o vídeo e comece a decorar a frase, que agora eu vou explicar o que significa cada um, tá bom? Gente, e o que é que significa o atributo da clareza? Porque eles são estudados em conjunto. O que é que esses atributos eles significam? A clareza é um texto claro é aquele texto que, quando eu leio, eu já entendo a mensagem imediatamente. Um texto claro é aquele que, quando eu leio, eu consigo determinar exatamente a mensagem que está exposta naquele ofício, naquela documentação. E a precisão, ela complementa a clareza, né? Porque um texto preciso é um texto bem articulado, é um texto bem ligado, é um texto bem unido, é um texto que não me deixa dúvida, sabe? Então, clareza e precisão, eles são estudados em conjunto e você vai lembrar quando a banca falar sobre clareza e precisão, vocês vão lembrar de imediata compreensão, tá? Porque a mensagem é clara. Ela não fica ali dando voltas e voltas de forma que deixe você confuso, você com dúvida. Você lê o texto e você já consegue compreender bem a mensagem, tá certo? O atributo clapre o conco, então é objetividade. Prestem atenção o que é que significa objetividade, porque a banca costuma pegar essa característica, né, o significado dessa característica e colocá-lo em outro. Gente, seu objetivo é você ir diretamente ao assunto. É você ser objetivo, é você ir diretamente ao assunto sem ficar dando voltas, né? Eu vou colocar aqui, sem voltas. Ou sem redundância. Sem voltas ou sem redundância. Ou ficou ruim, mas acho que dá para entender. Então, texto objetivo é aquele texto que vai diretamente ao assunto, sabe? Com os cumprimentos de estilo e de saudação. Gente, para que isso? Para que essa enrolação? Diz exatamente o que você quer já no teu primeiro parágrafo. Deixa de enrolação, deixa de empolação. Então, texto objetivo é aquele que vai diretamente ao ponto. O que seria a concisão? A concisão é aquele texto que ele consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Só que veja, quando você faz essa economia de palavras, você não pode correr o risco de tirar palavras que são essenciais à compreensão. Ser conciso é você ser breve, sabe?
você ser breve, você utilizar da brevidade, você ser claro, você ser objetivo. A concisão significa economia de palavras. Ir diretamente ao ponto. Todos estão ligados, né? Então é você dizer mais, só que utilizando menos palavras. Tá bom? Mais mensagem com menos palavra. Ser conciso é isso. É você conseguir transmitir o máximo de informação, só que com o mínimo de palavras. Gente, a coesão e a coerência são irmãs. Coesão e coerência. O que é um texto coerente? Um texto ele é coerente quando você percebe que as ideias elas estão ligadas, né? Um texto coerente é aquele texto que ele não deixa dúvida, que ele não tem ideias opostas. São textos, né, que eles caminham para um mesmo fim. Ele tem coerência, ele tem lógica. Você falou incoerente e você lembra de lógica. O texto tem lógica, o texto tem sentido. E o texto ele é coeso quando o texto ele possui os seus conectivos, e esses conectivos eles servem para ligar uma ideia a outra, um parágrafo a outro. É um texto coeso, é um todo ajustado, é um todo ligado, tá certo? Então aqui tem a ver com os conectivos, tá? Quando você faz referência a uma palavra dentro do texto, você se utiliza, digamos, de um pronome. Então, aquele pronome que você está utilizando para se referir a uma expressão dentro do texto, você está se utilizando de um elemento de coesão. Coesão é isso. São palavras que servem para fazer referência dentro do mesmo texto, servem para unir parágrafos, servem para unir períodos, servem para unir palavras e também servem para dar sequência à sua informação. E o texto coerente é aquele texto que ele tem lógica, que você percebe que ele tem um sentido ali, não tem ideias opostas. O atributo da impessoalidade seria o quê? Conforme dispõe, né, os nossos princípios constitucionais, lá do artigo 37, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses mesmos princípios esses mesmos princípios constitucionais referentes à administração pública, eles também se aplicam, né, à redação oficial. Então, um texto, ele ser impessoal, não quer dizer que ele não vai ser escrito por um servidor público, né? Ele vai ser escrito por um servidor público. Ele é escrito por uma pessoa. Só que aquela pessoa, ela não está falando como se fosse ela própria. Ela não vai falar em tom subjetivo. Por quê? Porque aquela pessoa, apesar de estar escrevendo o texto, mas ela está expressando a vontade do Estado, a vontade estatal, a vontade do órgão do qual ela representa. Tá certo? Então, o atributo da impessoalidade diz respeito a isso, né? Visa não dar privilégios a qualquer pessoa, né? Ninguém pode ser privilegiado em detrimento do interesse público, porque o objetivo é justamente o interesse público. E, apesar de você escrever, do texto ser escrito realmente por uma pessoa, mas aquele texto escrito por uma pessoa, ele vai emanar, ele vai dispor a respeito da vontade do Estado. Não é a vontade da pessoa. Ela só está assinando, mas ela está representando o interesse do Estado. Tá certo? Então, a impessoalidade é isso. É você não colocar o seu interesse. É você não colocar a sua vontade acima da vontade do órgão do qual você representa. Tá bom? O outro atributo que a gente vai ver agora, então deixe-me ver aqui, impessoalidade, como é que a gente coloca.
vontade e interesse do Estado. É escrito em primeira pessoa, mas fala a respeito da vontade do Estado. Tudo bem? Os próximos são formalidade e não vai dar. Padronização. Formalidade e padronização. Gente, a padronização. Aliás, vamos começar logo por formalidade. O que seria a formalidade? Gente, a formalidade, ela diz respeito ao uso correto das formas de tratamento. Tem a ver com a questão da civilidade, ou seja, ao respeito no tratamento com a pessoa, né, que está recebendo a comunicação. Então, diz respeito à civilidade. Respeito. Que letra feia. E tem uma grande ligação com os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamentos que são adequados ao tratamento daquela pessoa, né? Ao tratamento daquela pessoa que está recebendo a mensagem. Pronomes de tratamento. A padronização, né, diz respeito a essa comunicação ela ser sempre formal. Né? Você não utilizar de brincadeiras, você não utilizar de liberdades, libertinagens em relação à pessoa que está recebendo. Ali tem que seguir um padrão ofício, que a gente vai já entender o que é esse padrão ofício. Né? Vai usar diagramação única. A sua comunicação ela tem que ter o cabeçalho, ela tem que ter a identificação, o local e data, o endereçamento, o vocativo, o texto, o fecho, a assinatura do signatário. Então, tudo isso a gente ainda vai ver, tá bom? Mas essa formalidade, ela diz respeito a que as comunicações elas devem ser sempre formais, né? Devem obedecer a certas formas de regras, deve se submeter a algumas regras e, inclusive, o uso correto dos pronomes de tratamento tem ligação com essa questão da civilidade e do respeito. E a padronização, a gente vai ver que é padrão ofício. Ou seja, qual é o padrão que eu vou seguir na minha comunicação. Eu utilizo qualquer margem, eu vou utilizar qualquer pronome de tratamento, eu vou utilizar qualquer fecho. Você vai ver que não é, que o próprio Manual de Redação da Presidência da República, ela me dá orientações em relação a isso, tá? Por fim, a gente vai ver a norma padrão. O uso da norma padrão da língua portuguesa, né? Gente, essa daqui não tem muito o que falar, né? Porque aqui é justamente utilizar a língua portuguesa na minha comunicação oficial. É eu utilizar as regras gramaticais, as regras ortográficas, respeitar a morfologia, a semântica, a sintaxe, né? Observar a concordância e regência de nomes e de verbos. Aqui diz respeito ao bom uso da língua portuguesa, né? E eu já vi que para eu fazer uma boa utilização dessa norma padrão, eu não preciso utilizar de uma linguagem esdrúxula, eu não preciso utilizar de eruditismo, eu não preciso utilizar do preciosismo, mas eu tenho que usar um português
simples, um português claro, de forma que facilite a comunicação por todas as pessoas que vão receber, né, essa mensagem. Então, quanto aos nossos atributos, são esse: clá, prioconco, coim, fopal. Você precisa, sim, decorar. Você precisa, sim, entender o que cada um significa, porque é extremamente necessário, tá bom? A gente agora vai ver alguns pronomes de tratamento, porque as bancas, elas cobram demais essa questão de pronomes de tratamento em relação ao Manual de Redação da Presidência da República, tá bom? Primeira coisa que eu quero deixar claro é que o pronome de tratamento, ele diz respeito à civilidade, ele diz respeito à forma respeitosa com a qual eu vou tratar a pessoa que está recebendo a minha comunicação oficial. Mas não é o fato de eu estar utilizando o pronome de tratamento que eu posso utilizá-lo de toda forma, de qualquer jeito, ou utilizar qualquer um, né? O manual de redação, ele prevê as formas e situações em que eu preciso me basear para poder escrever corretamente esse meu texto oficial, tá bom? E os pronomes de tratamento, eles apresentam algumas peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Por quê? Aqui vem a nossa primeira observação. Porque, apesar dos pronomes de tratamento eles serem de segunda pessoa do plural, ó, eu, tu, ele. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. Nós, vós, eles ou elas, certo? Então, ó, primeira do plural, segunda do plural, olha o vós aqui, terceira do plural. Então, vejam, apesar desses pronomes de tratamento, eles serem de segunda pessoa, né? Eles levam a concordância de verbos, de pronomes para a terceira pessoa, tá certo? Como seria isso, Luciana? Eu vou colocar aqui para você lembrar. Os pronomes são de segunda pessoa, mas concordam como se de terceira pessoa, dá para entender? Fossem. Como assim, Luciana? Preste atenção aqui. Eu digo desse jeito. Vossa... Não, deixa eu botar Vossa Excelência. Vossa Excelência. Olha aqui. Vossa Excelência. Aqui, grande parte das pessoas olham o vossa, né, que é de segunda pessoa do plural, e vai dizer vossa estáis. Vossa Excelência estáis doente? Gente, está errado. Por quê? Porque apesar do pronome de tratamento ele ser de segunda pessoa do plural, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, Vossa Excelência está doente? Luciana, mas é estranho. Mas é isso que a gramática nos ensina, tá? E a sua opinião não interessa em relação à gramática. Há muita coisa estranha, né? Que eu encontro também quando estudo português. Mas eu já coloquei na cabeça que a minha opinião não é nada, né? Eu digo assim, ó. Vossa Excelência pegou o... Olha, Vossa Excelência pegou o vosso livro ou Vossa Excelência pegou o seu livro?
Você tem que aprender que, apesar do pronome ser de segunda pessoa do plural, o verbo e os pronomes, eles concordarão como se de terceira pessoa do singular fossem. Então, pegou o seu livro. Por que aqui é seu, gente? Porque está no singular. Veja, aqui só tem uma pessoa. Está no singular. Mas se aqui fosse vossas excelências, pegaram o seu livro. No caso, aqui também poderia ser singular, né? Mas digamos que aqui fosse em plural. Pronto. Vossas excelências pegaram os seus livros. Tá certo? Quem vai dizer se o plural, se o pronome vai ficar no singular ou no plural, é a quantidade de pronome de tratamento. Entendeu aqui? Apesar do pronome de tratamento ser de segunda pessoa do plural, ele vai levar a concordância para a terceira pessoa do singular. Então, você não vai dizer, Vossa Excelência estáis doente, Vossa Excelência pegou o vosso livro. Não, a concordância vai para a terceira pessoa. Então, é Vossa Excelência pegou o seu livro. Vossa Excelência andou com a sua mãe. E não Vossa Excelência andou com vossa mãe, tá? O pronome de tratamento é de segunda pessoa do plural, tá? Mas verbos, pronomes, todos concordam como se de terceira pessoa fosse, tá bom? Outro ensinamento aqui a respeito de pronomes de tratamento. Gente, já em relação aos adjetivos, eu vou colocar o seguinte. Em relação aos adjetivos, o gênero gramatical dos adjetivos vai concordar com o sexo da pessoa a que se refere e não com o substantivo que compõe a locução. Não entendi. Assim, olha. Deixa eu mudar a cor. O normal é você olhar para esse vossa aqui e dizer, opa, tá no feminino. Então, o adjetivo tem que ir para o feminino também. Nada disso, gente. Por quê? Porque o adjetivo, ele não vai concordar com o substantivo que compõe a locução, não. Ele vai concordar com o sexo da pessoa a que se refere. Então, se Vossa Excelência é mulher, o adjetivo vai ficar no feminino. Mas, se o pronome ele está se referindo, se Vossa Excelência é um homem, o adjetivo vai para o masculino. Então, se for mulher, é atarefada. Se for homem, é atarefado. Não vai concordar com o substantivo que compõe a locução, não, tá bom? Vai concordar com o sexo da pessoa a que se refere. Outra situação que eu preciso passar para vocês a respeito do pronome de tratamento. Veja, quando você está falando com a autoridade diretamente, ou seja, você está falando com ela diretamente, você está falando com ela e não dela, então você vai utilizar Vossa Excelência. Vossa Excelência está doente? Vossa Excelência já almoçou? Vossa Excelência já leu o livro? Vossa Excelência já dormiu? Veja, quando você estiver falando com ela, diretamente, você vai utilizar vossa. Já quando você estiver se referindo à autoridade de forma indireta, ou seja, falando indiretamente, aí sim, aqui você vai utilizar sua. Você está conversando com alguém, você diz, Sua Excelência já dormiu? Veja, você não está falando com Vossa Excelência. Você não está falando com a autoridade. Você está falando da autoridade. Você está perguntando algo sobre a autoridade.
tá certo? Então, quando você estiver falando diretamente com a autoridade, é Vossa Excelência. E quando você estiver se referindo à autoridade, você vai utilizar Sua Excelência, tá? Então, veja, quando você vai fazer a comunicação, na parte do endereçamento, ou seja, é como se você dissesse assim, Solange, leve ali essa documentação a fulano de tal. Veja, você não está falando com a autoridade, mas você está falando da autoridade. Então, lá no endereçamento, você vai colocar a Sua Excelência João de Joana, Presidente da República do Brasil, nome completo, tá? Veja, no endereçamento, você vai utilizar a sua, porque você está se referindo a ele de maneira indireta. Já no corpo do texto, pressupõe que você já está falando com ela diretamente. Então, no corpo do texto, você vai dizer Vossa Excelência, porque você já está falando com ela diretamente. Solicito de Vossa Excelência a resposta do ofício tal. Solicito de quem? Dela, eu estou falando com você já. Então, no corpo do texto, do ofício, você vai utilizar vosso ou vossa, tá bom? Tá? Vocês estão achando difícil? Não, né, gente? Até agora não. Outra informação que eu preciso falar com vocês ainda sobre pronomes de tratamento. O que é vocativo? Gente, vocativo é o chamamento. É a pessoa ou o ser a quem você se dirige. Então, todas as vezes que você usar de vocativo, por favor, utilize vírgula. Foi vocativo, tem vírgula. E por que a gente tem que usar a vírgula? Porque o vocativo, ele não exerce qualquer função sintática em uma frase. Por isso que você precisa separar o vocativo do resto da frase com vírgula. Por quê? Porque vocativo não tem função sintática. Então, você vai dizer assim, João, venha cá. Olha, aqui é vocativo, não é a pessoa que eu estou me dirigindo? Use vírgula. Quando você diz assim, oi, tia Lu, você está se dirigindo a quem? A tia Lu. Então, é vocativo. Separa o vocativo do resto da frase, porque o vocativo não tem qualquer função sintática na frase. Por isso que você precisa separar. Eu vou e digo assim, não recebi, Cida. Você está se dirigindo a quem? A Cida. É vocativo? É. Separa o vocativo do resto da frase por meio de vírgula. Então, gente, nas comunicações oficiais também acontece da mesma forma. Você também precisa utilizar vírgula no vocativo. Eu digo assim, senhor promotor. Sim, gente, esse é o vocativo para promotor, tá? Senhor promotor, vírgula. Por quê? Porque eu preciso isolar o vocativo do resto da mensagem. Senhor promotor, solicito de Vossa Excelência alguma coisa aí. Olha, aqui, senhor promotor, é o vocativo, é a pessoa a quem estou me dirigindo. Então, eu preciso isolar o vocativo por meio de vírgula. E aqui você já viu que eu estou utilizando vossa, porque agora eu estou me dirigindo diretamente a essa autoridade, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre você vai precisar isolar o vocativo por meio de vírgula. Outra informação a respeito de pronome de tratamento. Em comunicações que eu dirigi aos chefes do poder, e é de poder executivo, judiciário ou legislativo federal, eu sempre vou utilizar a expressão excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora e o cargo respectivo, tá certo? Então, como seria isso?
Excelente. Isso aqui no vocativo, tá bom? Excelentíssimo senhor presidente da República. Excelentíssimo. Gente, escreve o nome todo, tá? E depois, vírgula. Excelentíssimo senhor presidente, Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor presidente do... Nome completo, tá? Que é porque não vai caber. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, vírgula. Excelentíssimo... Ai... Excelentíssimo senhor presidente do Executivo, Legislativo e Judiciário, do STF, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, vírgula. Você só vai utilizar no vocativo essa nomenclatura aí completa do jeito que está quando é chefe de poder federal. Gente, Luciana, então qual é o vocativo para governador, que é de estado? Senhor governador. Qual é o vocativo para prefeito, Luciana? Já que é chefe do poder executivo, só que é o municipal. Senhor prefeito. Não esqueçam, colocando sempre a vírgula. Qual é o presidente, aliás, qual é o chefe do poder legislativo estadual? Assembleia Legislativa, né? Então, senhor deputado. É deputado, gente. Calma que tá com o tempo que eu estudei Direito Constitucional. Deputado da Assembleia Legislativa. Senhor deputado. Ou, se você fosse dirigir ao presidente da Assembleia Legislativa, você coloca senhor presidente. Eu agora quero colocar ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Senhor desembargador. Gente, Luciana, gente. Com a terceira edição, senhor desembargador. O Manual de Redação da Presidência da República, até hoje, só teve, deixa eu ver, 3 edições, né? O manual, ele só teve 3 edições, tá? Os concursos estão pedindo atualmente, obviamente, a terceira edição, que foi lançada em 2018. Então, só há uma orientação expressa em relação aos chefes do poder executivo, legislativo e judiciário federal, tá certo? Então, pressupõe-se que os demais chefes de poderes, tanto da esfera estadual como municipal, a utilização é a mesma da segunda edição, que é justamente isso aqui. Eu espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, volte, tá certo? E revija. Agora, no endereçamento, você vai utilizar normalmente. A sua excelência, o senhor João da Cruz, prefeito do município de Salgueiro. No endereçamento, você vai utilizar o pronome de tratamento normal, né? Agora, no vocativo, é que você vai utilizar essa lógica aqui, tá certo? Essa lógica aqui é só para o vocativo, tá certo? Mas no endereçamento, você vai utilizar normalmente. Então, veja, qual é o endereçamento para presidente da República? A sua excelência, o senhor. E no vocativo, excelentíssimo senhor presidente da República. No corpo do texto, vossa excelência. Presidente do Congresso Nacional,
No endereçamento, a Sua Excelência, o Senhor. No vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. No tratamento no texto, Vossa Excelência. Endereçamento ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, a Sua Excelência, o Senhor. Vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. No corpo do texto, Vossa Excelência. Agora, digamos que é ministro. Ministro. No endereçamento, a Sua Excelência, o Senhor. No vocativo, Senhor Ministro, somente. Digamos que deixa-me ver aqui outro. A gente já falou do prefeito, né? No endereçamento para prefeito, a Sua Excelência, o Senhor. Fulano de tal, prefeito do município tal. O vocativo, Senhor Prefeito. No texto, Vossa Excelência. Então, veja que essa orientação aqui, gente, é só em relação ao vocativo. Só que no endereçamento, você vai utilizar o pronome de tratamento normal, ou seja, excelência, para esses daí, tá? A gente vai ver que o de rei e rainha, Vossa Majestade, príncipe e princesa, duque e duquesa, Vossa Alteza, de Papa, Vossa Santidade, pronome de tratamento para se dirigir a Deus, Vossa Onipotência, pronome de tratamento para se referir a reitor de universidade, Vossa Magnificência. Algumas gramáticas diferem em relação a bispos e cardeais. Algumas dizem que bispo é Vossa Reverendíssima, outras vão dizer que é Vossa Eminência, tanto para bispo como para cardeal. E eu acho que é isso que eu tinha para tratar a respeito de pronomes de tratamento, tá? Outra observação que eu quero falar ainda a respeito de pronome de tratamento é que você precisa saber que as formas ilustríssimo e digníssimo foram abolidas. Ou seja, quem tem o costume de utilizar o pronome de tratamento ilustríssimo senhor, não use mais, porque a terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República aboliu essa forma. Então, ilustríssimo, que é o famoso ilmo, ou ilma, ilustríssimo aí, digníssimo, que é o DD, foram abolidos, tá certo? Do nosso Manual de Redação da Presidência da República. Pronto, sobre pronomes de tratamento era o que eu tinha para falar, tá bom? A gente vai ver agora os fechos. Vou mudar a cor. Gente, fecho é uma forma que você tem de se despedir na sua mensagem. E esse Manual de Redação da Presidência da República de 2018, ela só previu, né, o manual, ele só previu 2 tipos de fecho. Atenciosamente e respeitosamente. Ou seja, você terminou o seu ofício, você vai ter que utilizar um desses 2 fechos aqui. Ou atenciosamente ou respeitosamente. O atenciosamente você vai utilizar quando você encaminhou a sua comunicação para alguém da mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Então, mesma hierarquia ou hierarquia inferior à sua que está assinando. E o respeitosamente você vai utilizar quando a pessoa a quem você está mandando, ela é de hierarquia superior à sua. Bem como os chefes de poder, né? Ele pode não ser o seu chefe, ele pode não ter esse poder de chefia sobre você, mas em todo caso ele é chefe de todos os poderes, né? O chefe do poder executivo, legislativo e judiciário. São chefes de poder. Então, nesse caso, eles vão sempre ter
as suas comunicações com esse fecho, né, respeitosamente. Então, apesar digamos, o presidente da República ele não ser o seu chefe, mas ele precisa receber esse fecho respeitosamente. Então, você vai utilizar na sua comunicação atenciosamente, quando você mandar a sua comunicação para alguém que tem a mesma hierarquia ou de hierarquia inferior à sua. E você vai utilizar respeitosamente quando a autoridade que está recebendo a mensagem ela é de hierarquia superior ou é chefe de poder, tá bom? Por fim, para a gente encerrar, a gente vai aprender agora o que é o padrão ofício. Que o manual de redação, padrão ofício, que o manual de redação da Presidência da República tanto fala. Então, assim, até antes de 2018, os manuais de redação da Presidência da República, eles disponibilizavam 3 tipos de expedientes, né, que se diferenciavam. Então, até a segunda edição, preste atenção, nós tínhamos 3 tipos de comunicação. Nós tínhamos o ofício, nós tínhamos o aviso e nós tínhamos o memorando. Com a terceira edição, que é essa que a gente está estudando de 2018, essas formas foram abolidas e passou a existir somente o padrão ofício. Ou seja, até a segunda edição, nós tínhamos 3 tipos de comunicação. Nós tínhamos o ofício, nós tínhamos o aviso e nós tínhamos o memorando. De 2018 para cá, né, com a edição do terceiro manual de redação da Presidência da República, esses 3 tipos deixaram de existir e hoje a gente só tem o padrão ofício. O que era o ofício, gente? O ofício era aquela comunicação que a gente expedia para alguém que estava fora do nosso setor de trabalho. Quando você mandava para uma autoridade alheia ao seu local de trabalho. O aviso era uma comunicação que era expedida por ministros, tá? A fim de fazer algum tipo de orientação sobre o seu ministério. E o memorando era quando eu fazia uma comunicação para outro setor do mesmo local de trabalho que o meu. Ou seja, era uma comunicação interna, tá? Entre setores do mesmo órgão. Ofício era quando eu fazia do meu órgão para outro órgão e o aviso era de ministério para ministério. Só que nessa nova edição de 2018, essas 3 formas aí deixaram de existir. Com essa nova edição, ficou abolida essa distinção e passou a utilizar só esse termo nas 3 hipóteses. Hoje, é padrão ofício. E o padrão ofício... Opa! Gente, a quantidade de folhas já, meu Deus. Com esse padrão ofício, né, visou-se o quê? Uniformizar essas comunicações. Então, hoje, com o padrão ofício, o objetivo é o quê? Uniformizar a nomenclatura, né? O nome, porque hoje é tudo ofício, a nomenclatura e a diagramação, ou seja, o modelo hoje é único e a diagramação únicas, tá? Que hoje segue o que a gente conhece de padrão ofício. Lembrando que, se você vai encaminhar a documentação por e-mail, gente, o e-mail não é porque é a via eletrônica que tem que ser mais flexível, não. Ele vai seguir exatamente esse mesmo padrão, vai seguir o mesmo tipo de linguagem, se a comunicação fosse escrita, a mesma comunicação, a mesma linguagem, a linguagem culta, só que um culto padrão que seja acessível a todas as pessoas. Vai evitar a figura de linguagem da mesma forma, vai utilizar os mesmos fechos, o mesmo tratamento, os mesmos pronomes de tratamento, da mesma forma, tá certo?
Então, não há segredo, não, tá bom? E por fim, eu vou dar só um modelo aqui bem breve, gente, do que a gente precisa fazer para seguir esse padrão ofício. Veja, quando a gente recebe comunicação, a gente percebe que geralmente tem um desenho aqui e alguns nomes aqui embaixo, certo? Isso aqui, gente, é o que a gente chama de cabeçalho. No cabeçalho vai conter o nome do órgão ou o nome do departamento, o endereço aliás, o endereço não, a identificação do órgão, tá certo? O nome do órgão, a secretaria, ou o departamento, ou a diretoria, ou a entidade. A identificação do órgão vai estar no cabeçalho. Já o endereço, o telefone, o CEP, todos os telefones pelos quais você pode contatar vai estar aqui no rodapé. Cabeçalho é o que fica na cabeça, é o caput, o início. Rodapé, aqui vai ter identificação do órgão. E aqui vai ter, como é que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar assim, endereço, fica mais fácil para você compreender. Telefone, CEP, do órgão, tá? Então, vejam, a banca, ela vai dizer que a identificação do documento vai vir no rodapé. Gente, a identificação do documento, ela acontece aqui no cabeçalho, ó. Aqui, eu vou ter a identificação do documento, digamos, ofício número tal, do setor tal. Aqui eu vou ter o local e a data. Aqui eu vou ter o endereçamento. Endereçamento. Ou seja, a sua excelência, o senhor João da Cruz, prefeito do município Salgueiro, Pernambuco. Pronto, aqui é o endereçamento. Lembrem que prefeito, eu disse que o pronome de tratamento segue normal no endereçamento. Já no vocativo é que a gente vai utilizar só o senhor. Aí aqui, logo abaixo do endereçamento, você vai dizer, deixa eu me colocar com caneta verde. O assunto, qual é o assunto daquele ofício? Digamos, debate sobre o saneamento básico do município. Debate sobre o saneamento básico. Pronto. Depois do assunto, gente, vem o vocativo, que no caso aqui é senhor prefeito. Aqui eu vou ter meu texto, ou seja, o que eu quero comunicar. Lembrando que aqui no endereçamento eu uso sua. Aqui no texto eu uso vossa. Depois que eu faço isso, aí vem o fecho. Ou seja, é atenciosamente ou respeitosamente. E aqui eu vou ter o nome e a identificação do signatário. Luciano, o que é signatário? Signatário significa aquele que assina. Signatário, aquele que assina. Ou seja, quem é que está assinando o ofício? Fulano de tal. Prontinho, gente. Acabou. Acabou o manual de redação da Presidência da República. É isso. E com isso aqui, vocês vão conseguir responder todas as questões que vierem sobre o manual de redação da Presidência da República. Tanto o Instituto AOCP gosta bastante, como a Banca Sebrasp também gosta bastante, tá? Então, eu quero agora que vocês
Prestem bastante atenção, revisem, façam anotação se possível, porque eu já vou mandar questões para vocês praticarem, tá? Até a próxima!